O Jorge Sampaoli é um dos nomes cotados para substituir Cuca no Atlético. A matéria do Pedro Faria e da Dimara já está no nosso portal, depois vocês podem acessar. E a gente vai até colocar uma outra enquete no ar já sobre isso aí. O Reginaldo falou, vocês pediram like, mas não leram nenhuma mensagem minha? Não, isso não pode não, Reginaldo. A gente tem que ler mensagem sua aqui, meu amigo. Você me desculpa que eu não vi. Estou tendo muito chat aqui hoje e passou batido. Pode mandar mais uma mensagem aí, Reginaldo, que eu vou ler, tá? Pode mandar seu comentário do jogo. Oi. Só puxando ainda aí um parágrafo, que eu bati o olho aqui na matéria do Pedro Faria, é que falando que o Atlético daria autonomia para Jorge Sampaoli liderar o departamento de futebol. E aí eu te pergunto, e os nossos dois CEO, CSO, né, que é o Paulo Brato, o Vitor, porque se eu não me engano, vocês me ajudem a lembrar aí, chat também, quando o Sampaoli veio em 2020, afastou uns medalhões aí, Leonardo Silva tá na comissão, tchau, vai embora. Éder Aleixo, tchau, não vai para, sabe? O Sampaoli, se vier, deve afastar uma turma aí. Inclusive, Natan, agora, semana passada, né, teve uma negociação com o Santos, e lá também ele tem muito trânsito lá dentro do Santos, né? Que gostam do nome dele, avaliam bem o nome dele, e não chegou a um acordo porque ele queria apitar em tudo, queria tirar gente lá, queria indicar jogador, vetar jogador, e aí, né? Então, enfim, agora é um perigo isso aí também, né? Isso aí tem que ser feito de maneira bem, agora no meio da temporada, se fazer um movimento desse aí do nada, eu acho isso aí arriscado pra caramba. Mas... E, Finelli, eu falei com o Fred J aqui do Impresso no almoço, que é a seguinte, tem uma mística também toda no Sampaoli, né? E acho que a turma do chat também, ele é superestimado. Eu acho ele ok, um bom montador, de fato ajudou em algumas peças em 2021, mas a gente esquece que é o cara que trouxe o Marrone, o Bueno zagueiro do Japão, entendeu? Então, assim, ele trouxe o Alan Franco e não utilizou o Alan Franco, né? Em 2020, o Alan Franco jogou muito pouco. Então, tem essa questão. Ele, assim, é o cara que vai chacoalhar a diretoria, que, para mim, hoje, é a principal culpada acima do Cuca. Inclusive, o Cuca é só testa de ferro, entendeu? Então, o Sampaoli, para mim, vem para chacoalhar, se for ele o nome escolhido. Sabe qual que é o problema do Sampaoli, para mim? Primeiro, só o Rafael Santos falando aqui, acompanhando direto de Boston. Cuidado aí, hein? Essa mensagem. Grande vitória do... Não, pô, é de Massachusetts. Não é Boston Maranhão, não. Não, mas cuidado com esse final aí, pra você não ler isso aí. Não, eu li a mensagem antes. Grande vitória do Cruzeiro. Assistimos o jogo com o pessoal da célula. Valeu, galera da terceira igreja, né? Batista. O cara brincando com o nome de igreja, mas tudo bem, aí, Rafael. Um abraço para você. A turma me criticando que eu falei que eu não gosto de Contagem, agora ferrou minha vida. Os defensores de Contagem estão atrás de mim. Não gosto mesmo de Contagem. Vocês vão me desculpar, muito longe lá da minha região. Eu não sou um grande fã também, não. E só o problema do Sampaoli que eu falei, Finelli. O Sampaoli não tem título aqui, né? O Sampaoli, o título de expressão que ele tem é Sul-Americana em 2011. Aqui no Brasil ele só ganhou o Campeonato Mineiro com o Atlético. Em 2020. Não é um treinador de títulos. É um cara que pode vir montar elenco. Mas aí é outro problema que eu coloco. O Atlético vai montar o elenco para ele? O Milito chegou, prometeram para o Milito um time. Ele saiu reclamando do time que não recebeu. O Cuca chegou, prometeram para ele um time. E hoje ele está para sair. E agora até parou, mas reclamou um tanto do time que não deram a ele. O Sampaoli vai chegar agora. Vão dar um time para o Sampaoli? Vamos contratar as peças que ele vai pedir, que ele sai pedindo um tanto. E aí, se for assim, pode ser um bom nome. Agora, se for para ter os mesmos jogadores, não sei se São Paulo é a melhor opção. Para não ficar parecendo também que, assim, vamos ser bem direto aqui, né? O Atlético vai olhar para o lado, ver o Cruzeiro com o Jardim, falar lá ele tem feito, ele tem indicado, ele tem apitado, caiu o Alexandre Matos, né? E aí, vamos fazer parecido. Mas isso aí é uma coisa que, sabe, tem que ser pensado, né? Não é uma coisa tipo... Sei lá, eu acho bem arriscado. E agora, só falando dos jogadores que eu tinha citado, os experientes do Atlético, eu não citei o Dudu, e ele vai para a conta do Cuca também, né? Porque quando foi contratado, falou-se muito, ligou, o Cuca teve conversado com o Dudu, convencido, chamado, falando que empresário, não sei o que e tal. Então vai para a conta dele também, né? Mais um peso, porque eu acho, cara, eu já tinha achado, para falar, até pela história do ano passado, do Dudu com o Cruzeiro, já teria achado meio absurdo o Cruzeiro contratar o Dudu. Agora o Atlético não sei se fez pior, né? Porque viu o Dudu no Cruzeiro, pegou o Dudu. Então, assim, eu acho que, né, isso também vai entrar para essa conta. E sempre, claro, isso cai na conta da diretoria, no final das contas. Né? Ô, Mari, antes de fazer... pode falar. Eu ia passar para você mesmo.
Não, só completando essa questão do Sampaoli, eu acho que um pouco esse extracampo dele também, né? Que eu acho que é problemático e que, claro, né, no início de trabalho isso não pesa, mas acho que uma hora o caldo entorna, como entornou, né? Isso de proibir celular no treino, de não dar bom dia para o porteiro, enfim. A gente já sabe a postura dele, como em algumas coletivas, é um cara que não tem essa gentileza, não tem esse carisma que a gente está acostumado. Acho que isso, vez ou outra, pode pesar, e que ele também não é unanimidade, né, na diretoria do Atlético, a matéria que está da Admara e do Pedro Faria. Então, eu acho que tem que ficar com o pezinho atrás e pensar muito bem. Mas o Sampaoli vai ser um técnico para 2026, tá bom? Mas lembrando que ano passado o Atlético não perigou com a Série B em nenhuma rodada, só na última, né? Então, você vai pensar no ano que vem, sabendo que você ainda tem uma Copa do Brasil, porque não está perdido ainda, né? Por mais que 90% é do Cruzeiro, mas não está perdido ainda. Você tem uma Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro que está esquecido. Então, acho que são muitos pontos a serem pensados. O Reginaldo Ramos, só um comentário do Reginaldo aqui, que falou: jogo é jogado e lambaria pescado, como diria o primo dele, Palinha, Vanderlei Eustáquio. Pode falar, Natan. Acho que o Finelli ia falar também, para falar primeiro aí, Finelli. Não, eu ia falar que assim, alguém pode lembrar aí que o Sampaoli foi responsável por trazer o Everson, por exemplo, para o Atlético, né? Trabalhou com o Santos, então, assim. Arrancou o Rafael. Tirou o Rafael. Exatamente. Então, assim, é aquela coisa, né? Só para não... Porque, aquela história, né? Filho bonito sempre tem pai, né? Mas aí, na hora de deixar as contas aí, as coisas aí para pagar e tudo mais para resolver, ninguém assume, né? O Rafael está concordando com você, Natan, que o Cuca é um testa de ferro para a diretoria. O problema não é tão simples assim, né? A diretoria que não planejou bem, não contratou bem. Batemos 300 pessoas agora, viu? Batemos 300 pessoas ao vivo aqui. Obrigado a todos pela audiência, todo mundo. Hoje o chat está frenético, a gente está lendo aqui o máximo possível. Continua. Ô, Lucas, vamos colocar a enquete dos técnicos de uma vez? Perfeito, não? Agora. Vamos colocar aqui. A gente escolhe, cada um dá um. Cada um dá um nome aqui. São 4. Beleza, são 4. Vai lá, Lucas, dá o primeiro nome aí. O primeiro nome, deixa eu pensar aqui, eu vou colocar... Alguém já tem um na cabeça aí? Eu já tenho. O primeiro, vou colocar o Sampaoli, primeiro, né? Beleza. Sampaoli, não tem jeito. O seu é qual, Natan? Carlos Carvalhal, livre no mercado, bom técnico e tem boa relação com o Ricardo Guimarães. Para mim é nível Leonardo Jardim de chegar e falar, gente, igual, vocês lembram do Leonardo Jardim? Que vocês não têm departamento de scout? Para mim é o mesmo nível, é chegar e ver a várzea que tá o Atlético, né? Enfim. Você tem algum nome aí, Finelli? Eu vou colocar o nome que já foi até ventilado aí, tá no nosso portal também, o Tempo Esportes, né? Que é o do Pedro Caixinha, que já foi teve até perto de assumir o Atlético, né? Então, é uma opção aí. Celso Ruth, os caras estão sacaneando. Vamos de Tite, então. Tite, perfeito. Então, Sampaoli, Carvalhal, Pedro Caixinha e Tite. Isso. Eu posso pegar uma linha para vocês voltar. Se você, torcedor, querer outro, você comenta aí no chat. Pode falar, Natan. Comente. Eu queria usar, então, essa pauta aí dos técnicos para trazer uma pequena... Eu quero trazer aqui uma reflexão, um exercício de reflexão para o torcedor. Vamos lembrar, no início do ano, que o Cuca não era a primeira opção. Não era a primeira opção do Atlético. Natan, peraí, rápido, desculpa. O seu raciocínio é perfeito, mas tem uma coisa aqui que é prioridade. E nós recebemos o nosso primeiro superchat do Firula. Tá aí o Pedro Freitas. Olha só, eu nem sabia que era possível. Primeiro superchat do Firula. Que chique, Pedro. Tá, sempre que você mandar um superchat aí pro Firula, ele vai ser favoritado automaticamente. E independente de quem estiver falando, ele já vai ao vivo aqui. Então nós temos mais de 300 pessoas. Nós vamos tentar ler todos os comentários, mas claro, quem mandar superchat vai ter prioridade, porque automaticamente já entra na live. Então, um abraço para o Pedro Freitas. Obrigado, Pedro Freitas, pelo primeiro superchat da história. Pedro Freitas, já que pelo nível aí do seu comentário, eu queria saber se vai ter golpe ou não vai, porque falou que o Cuca é a vítima das engrenagens do sistema. Que é isso? Enfim. Obrigado aí, Pedro Freitas. Valeu, viu, Pedrão? Valeu demais. Eu queria, então, fazer um exercício aqui, eu gostaria de fazer esse exercício de reflexão com a torcida, que é o seguinte: o Cuca não foi a primeira opção do Atlético. Não foi a segunda, talvez. Acredito ter sido a terceira. A primeira opção foi o Luiz Castro. O Luiz Castro
Eu tô lendo pela matéria quando o Santos procurou ele lá no início do ano. Ele pediu 2 milhões para a comissão técnica, né? Então acredito que ele tenha pedido isso para o Atlético também. O Atlético quase topou, mas voltou atrás. Provavelmente achou muito caro o valor, né? 2 milhões para a comissão técnica. E aí acabou que contratou o Cuca. E deu no que deu, chegamos nos dias de hoje. Agora é o seguinte, o Cuca pediu o Rony e o Júnior Santos. Cada um ganha 1 milhão, ou seja, por mês é o que o Luiz Castro ganharia. Os dois são banco de reserva, baseado no jogo de ontem. E o Júnior Santos, de fato, não é titular, e acredito que com a chegada com a chegada do Renier, o Rony também não seja titular. Então eu te pergunto, valeria mais a pena 2 milhões na comissão técnica ou 2 milhões agora num banco de reservas? É o barato que eu falo, é o barato que fica caro lá na frente. Ficou caro, poderia ter trago aí o Luiz Castro no início do ano e talvez iria gastar a mesma coisa do que está gastando agora. Fica aí a reflexão. Ótima reflexão, na minha opinião. Tem um outro nome que eu ia sugerir aqui, tá? E o Gustavo Henrique colocou. Dizem que não fecharam com o Luiz Castro porque ele pediu para colocar no contrato nível mínimo de investimento. Eu gostaria muito que o Atlético tivesse a destreza de contratar o Luiz Castro. Um técnico que muda muito o estilo de jogo. Ele tem um pensamento disruptivo também, como o Leonardo Jardim, que o Nathan falou, e muda lá de baixo, né? Ele gosta de olhar lá a base do Atlético, que está precisando de um cuidado muito especial, e trabalhar essa base até o profissional. Um trabalho longo, seria um trabalho longo. Os últimos técnicos do Galo, a gente sabe que não teve trabalho longo. Mas eu gostaria muito de ver um nome como o do Luiz Castro no Atlético. Apesar de que acho que é mais difícil de contratar porque ele faz mais exigências. Né?